Bom dia. Hoje são 27 de dezembro de 2013, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, que é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O ateísmo, a pura verdade, 100% verdade, baseada na antropologia, sociologia, psicologia, na história e, por incrível que pareça, na própria teologia, como estou mostrando aqui em meus vídeos. Pois bem, vamos aqui ao quadro. Ontem, quinta-feira, dia 26 de dezembro, recebi um recadinho de um internauta que se apresenta Bruce Killer. Bruce Killer. Ele viu o meu vídeo aqui com o título Os 10 Mandamentos e a Técnica Legislativa. Eu postei este vídeo no YouTube e está aí à disposição de qualquer internauta. Coloquei no dia 10 de agosto de 2013. Pois bem, o internauta Bruce Killer viu o vídeo, assistiu a ele e fez aqui um comentário que eu vou abordar neste vídeo, Muito bem. Diz assim o Bruce Killer, em relação a mim. Ah, cara, às vezes você esquece que a Bíblia é uma das escrituras mais antigas existentes, além de ter sido traduzida. Não concordo com a maioria das coisas na Bíblia, mas comparar leis da Bíblia, que foram escritas milhares de anos atrás, com leis que hoje são escritas com quem está em um dos mais altos cargos de estudo. Aí aqui, reticências. Bom, a crítica aqui do Bruce Killer é de que não há como comparar as leis de hoje aqui no Brasil, por exemplo, como exemplo as leis brasileiras, não há como compará-las com as leis que estão lá na Bíblia, principalmente em Êxodo 20, que ali nós temos os 10 mandamentos, não é isso? Muito bem, então aqui a crítica do Bruce Killer é nesse sentido, de que as leis, os 10 mandamentos que estão lá na Bíblia, em Êxodo 20, são leis muito antigas. Então, neste vídeo aqui, eu comparei, mostrando alguns defeitos da lei, das leis que estão no Velho Testamento, principalmente em Êxodo 20, os 10 mandamentos. E aqui, essa a contrariedade do Bruce Killer. Parabéns aqui ao Bruce Killer pelo seu comentário, pela sua crítica. Isso aqui é uma crítica a um vídeo que eu fiz. E uma crítica educada e realmente uma crítica. Aqui ele não está me xingando de forma alguma. Aqui ele está apenas dizendo que, sob o ponto de vista dele, eu não posso comparar as leis brasileiras de hoje, por exemplo, com os 10 mandamentos, porque ali são leis antigas. Muito bem. Parabéns mais uma vez ao Bruce Killer, porque internautas por aí que assistem a meus vídeos sobre religião passam a ataques pessoais. Eles não têm como criticar o que eu exponho aqui, porque é a pura verdade. Aí eles passam para ataques pessoais contra a minha pessoa. Isso mostra o desconhecimento desses internautas. Já que o Bruce Killer, de parabéns. Ele aqui levantou uma questão que eu explico naquele vídeo, neste vídeo aqui. Só que ele deve ter assistido ao vídeo apenas uma vez, e não pegou. Mas eu explico o porquê, dessa comparação das leis atuais aqui no Brasil, o Código Penal, por exemplo, com os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20. Muito bem, vou aqui explicar agora, tirar a dúvida do Bruce Killer. E eu já o fiz por escrito, aí na página do YouTube. Muito bem. Sobre os 10 mandamentos que estão na Bíblia, em Êxodo 20, eu fiz 24 vídeos explicando detalhes,
bem explicativos, né? Em 24 vídeos, apenas sobre os 10 mandamentos. Mostrei ali que os 10 mandamentos que estão na Bíblia, em Êxodo 20, na verdade, não são 10 mandamentos, e que não foram leis feitas por Deus algum. O Deus da Bíblia foi criado pelo povo hebreu, que é o Deus Javé, diferente de outros deuses lá da civilização vizinha, por exemplo, civilização egípcia. Os egípcios acreditavam em vários deuses. Os deuses criados pelo povo egípcio eram diferentes do Deus Javé, criado pelo povo hebreu. E hoje os cristãos adoram o mesmo Deus, Javé, esse Deus que foi inventado pelo povo hebreu. Pois bem, mostrei aqui em 24 vídeos que os 10 mandamentos não são 10 mandamentos. Mostrei que não são leis perfeitas, leis feitas por um ser sobrenatural chamado Javé, inteligentíssimo, que fez aquelas leis. Tanto é que são leis imperfeitas e são leis más, muito más, como expliquei aqui, né, em 24 vídeos. Pois bem, então vamos aqui ao problema do Bruce Killer. Ele está aqui dando o ponto de vista dele, de que eu não posso comparar, é perigoso comparar leis atuais, de hoje aqui no Brasil, por exemplo, com essas leis que estão lá na Bíblia, lá no Velho Testamento, né, para os cristãos, e não para os judeus, lá em Êxodo 20. Muito bem, então vamos aqui tirar a dúvida, explicar aqui por que eu fiz a comparação entre as leis atuais aqui no Brasil, o Código Penal, por exemplo, e as leis que estão lá em Êxodo 20, né? Os 10 mandamentos. Muito bem. Então eu coloquei aqui um quadrinho explicativo. Vamos aqui. Sobre as leis. A primeira pergunta. Quem faz as leis? Quem faz as leis? Vamos aqui. No Brasil. Estamos no Brasil, né? Muito bem. Quem faz as leis aqui no Brasil? Ora, quem faz as leis é o homem. É o homem que faz as leis. Segundo a ciência, antropologia, por exemplo, o homem é, por excelência, um animal cultural. Cultura é tudo aquilo que o homem faz. Então, o homem é um animal cultural. Isso é a ciência que diz e a ciência que prova. O homem é um ser criativo. O homem cria religiões. O homem cria deuses. O homem cria ritos. O homem cria rituais. O homem cria veículos. O homem cria livros. O homem cria leis, etc. Então, quem faz as leis é o homem. Isso é a ciência que prova, de forma bem fácil, né? Só mesmo um fanático não vai acreditar nisso. Quem faz as leis é o homem. Quem faz aqui as leis brasileiras é o homem. Quem fez as leis que estão lá na Bíblia, principalmente em Êxodo 20, os 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos coisa alguma, como já expliquei aqui em 24 vídeos, quem fez aquelas leis não foi Deus coisa alguma, e sim o homem. Quem fez as leis lá no Egito? O homem. Quem faz as leis nos Estados Unidos da América do Norte? O homem. Quem faz as leis na Inglaterra? O homem. Quem faz as leis no Japão? O homem. Quem faz as leis em tribos, aí, leis não escritas, né? Em tribos indígenas, o homem, e assim por diante. O homem é quem faz as leis. Pronto. Dúvida alguma, não é? Está esclarecido. Muito bem, então para cá. As leis atuais no Brasil. Muito bem. O homem, já disse, né? Faz as leis. E ninguém mais. Muito bem. Ora, as leis atuais no Brasil são inúmeras, não é? O Brasil, de acordo com a Constituição Federal, politicamente está dividido em União, Estados, Distrito Federal e municípios.
correto? Pois bem, em cada lugar desse aí, União, Estados, Distrito Federal e municípios, em cada lugar desse aí, há leis, existem leis. Muito bem, nos municípios, as leis são municipais. Eu nasci no município Sobral, uma cidade linda, maravilhosa, no interior do Ceará, município de Sobral. Pois bem, lá em Sobral, na terra em que nasci, existem leis, leis locais. Essas leis são chamadas leis municipais, porque são relativas ao município, não é isso? Pois bem, ali são leis municipais. E quem faz as leis, como já disse? Os homens, não é isso? O homem. Pois bem, quem faz as leis municipais são os vereadores. Em cada município brasileiro existe ali uma Câmara Municipal. E ali o homem, que são os vereadores, fazem as leis municipais. Entendeu? Muito bem. Agora vamos aos estados. Os estados também possuem leis locais, leis relativas àquele estado, né? No caso aí, eu nasci em Sobral, município, leis municipais. Sobral está situada no estado do Ceará. O Ceará é um estado. Logo, existem também leis estaduais. Muito bem. E quem faz as leis, como eu já disse? O homem. Pois bem, as leis estaduais são feitas pelo homem, chamados ali deputados estaduais. E nas capitais de cada estado existe ali a Assembleia Legislativa, composta por deputados ali estaduais. Então os deputados estaduais fazem leis estaduais, que valem para todo o estado, certo? Muito bem. Distrito Federal. Eu moro aqui no Distrito Federal, em Brasília, correto? Moro em Brasília. Muito bem. Aqui no Distrito Federal também existem leis locais, leis que são válidas para o Distrito Federal. Muito bem. E quem faz as leis, como já disse? O homem. E o homem que faz as leis aqui no Distrito Federal chama-se deputados distritais. E aqui nós temos a Câmara Distrital, aqui em Brasília. Pois bem, os deputados distritais fazem as leis que serão válidas aqui no Distrito Federal. Correto? Muito bem. Então, vamos agora à União. A União engloba o Brasil todo, né? Todo o país. Pois bem, leis federais, no caso aí da União. Ora, aqui no Brasil, aqui em Brasília, melhor dizendo, no Distrito Federal, está localizado o Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Muito bem. Ora, como eu sempre digo, quem faz as leis é o homem. Pois bem, aqui no Congresso Nacional, as leis são federais, valem para todo o país, para todo o Brasil, né? Como exemplo, o Código Penal vale para todo o país, né? É uma lei federal. Se é lei federal, ela é feita aqui no Distrito Federal, pelo Congresso Nacional. Ali nós temos deputados federais e senadores, viu aí? Homens que fazem as leis, correto? Então nós temos, né? Politicamente o Brasil dividido em União, Estados, Distrito Federal e municípios. Mostrei de forma clara que é o homem que faz as leis e que as leis aqui no Brasil são classificadas de acordo com as localidades, né? Nos municípios, leis municipais. Nos estados, leis estaduais. No Distrito Federal, leis distritais. E em todo o Brasil, pela União, leis federais. Entendeu? Então, é o homem que faz as leis. O homem faz as leis aqui no Brasil, como o homem faz as leis em qualquer parte do planeta Terra. E sempre foi assim. As leis que estão aqui em Êxodo 20, chamadas de 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos coisa alguma, essas leis foram feitas também por homens. O povo hebreu fez essas leis.
E como era um povo atrasadíssimo em relação ao tempo de hoje, era um povo sem conhecimento forte na técnica legislativa, é por isso que essas leis que estão na Bíblia são leis ridículas, profundamente injustas e mal feitas. Isso prova que não foram feitas por um ser inteligentíssimo, perfeito, coisa alguma, né? Até mesmo esse ser perfeito para os hebreus é o Deus Javé, mas aí é um Deus também criado por eles, né? Por esse povo. Muito bem, então tudo aí explicado, né? Quem faz as leis? O homem. As leis atuais no Brasil, mostrei aí, né? Leis federais, leis estaduais, leis distritais e leis municipais. Muito bem, sempre o homem fazendo leis. Vamos aqui agora ao direito comparado. Aqui, ó, o direito comparado. Em qualquer faculdade de direito boa, numa boa faculdade de direito, existe ali uma disciplina chamada direito comparado. O adjetivo aqui comparado vem do verbo comparar. Eu comparo, tu comparas, ele compara. Nós comparamos, vós comparais, eles comparam. Então, o adjetivo comparado aqui vem do verbo comparar, ou seja, colocar uma ou mais coisas ali diante de uma visão e fazer o estudo comparando aquelas coisas, né? Muito bem. Então, numa faculdade de direito, numa boa faculdade de direito, existe a disciplina direito comparado. Aí você vai comparar as leis, por exemplo, as leis do Brasil com as leis norte-americanas, as leis do Brasil com as leis africanas, as leis do Brasil com as leis francesas. Isso aí é direito comparado. Você está comparando leis aí de várias localidades, né? Brasil e outros países, correto? Muito bem, está entendendo. O caso aqui do internauta Bruce Killer, que fez aqui uma observação inteligente e educada, ele diz aqui que eu não deveria comparar, que não é normal comparar as leis do Brasil de hoje, que são leis bem feitas, com as leis que estão na Bíblia, em Êxodo 20, principalmente os 10 mandamentos, porque ali são leis antigas, né? Não são leis que foram feitas por homens, né? Vamos assim dizer, com bom conhecimento no direito, né? Então ele diz aqui que não é bom comparar, não é? As leis atuais, porque são leis bem feitas, né? O mundo evoluiu. Já as leis que estão em Êxodo 20, os 10 mandamentos, não são ali leis evoluídas, são leis antigas, né? Então não é bom comparar. E aí eu expliquei ao Bruce Killer que o direito comparado é quando você compara leis, no caso, leis brasileiras com leis de outros países, e também você compara leis no próprio país, aqui no Brasil. Também isso aí é direito comparado. E o que eu fiz aqui em relação aos 10 mandamentos, eu fiz uma espécie de direito comparado. Eu comparei para mostrar que aquelas leis que estão na Bíblia não foram feitas por um ser perfeito. Daí a razão de elas serem leis imperfeitas, se comparadas com hoje. Porque hoje o mundo evoluiu. O mundo hoje é outro. O mundo evoluiu. A técnica legislativa, a técnica de fazer leis hoje é perfeita. É perfeita, não há como alguém macular. Diferentemente das leis antigas, que eram imperfeitas, porque o homem antigo, obviamente, não tinha o conhecimento que o homem tem hoje. Então, quando eu comparo as leis brasileiras hoje com os 10 mandamentos, por exemplo, eu estou dando um exemplo de que quem faz as leis é o homem, e que o homem antigo não sabia fazer leis. Tanto é verdade que as leis que estão na Bíblia são leis antigas, são leis injustas, são leis mal feitas, são leis repetitivas, e principalmente os 10 mandamentos, né? Como eu já expliquei, que não são 10 mandamentos. Ali você vê inúmeros defeitos, que eu mostrei aqui em 24 vídeos, né? Pois bem, então aqui, ó, o direito comparado, né? Aí expliquei. Então, quando eu comparo as leis brasileiras de hoje, no caso aqui, como eu fiz no vídeo, né? Com as leis que estão lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, eu o fiz para provar que aquelas leis não foram feitas por um ser sobrenatural, inteligentíssimo e perfeito. Não.
Tanto é verdade que são leis mal feitas e leis más, que estão lá nos 10 mandamentos, né? Como expliquei aqui direitinho. Então aí, direito comparado. Eu posso comparar para mostrar que as leis avançam e que as leis de hoje são muito mais avançadas, muito mais humanas do que as leis antigas. É esse o meu objetivo que mostrei aqui no vídeo, né? E que despertou a curiosidade do Bruce Killer. Muito bem, então vamos aqui. As leis portuguesas no Brasil. O Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500, não é isso? Aqui só moravam os índios. Os índios, como os índios são homens, não é isso? O índio é um homem. Então, o índio também criava leis. Leis não escritas, porque eles não tinham conhecimento da escrita, né? Leis não escritas, os índios, aqui no Brasil. Mas criavam leis, criavam normas de comportamento dentro da tribo indígena, não é isso? Então, os índios criavam leis, os índios criaram aqui suas religiões, os índios criaram seus deuses, porque o homem também cria deuses, como eu estou provando cientificamente. Os índios tinham seus deuses, tinham as suas religiões, né? Tinham os seus rituais. Aí, o que aconteceu? O homem branco, o português, chegou aqui no dia 22 de abril de 1500 e trouxe a cultura dele. O homem branco trouxe a cultura dele lá de Portugal. Ora, outra cultura diferente da cultura indígena brasileira. Aí o homem branco, com poder de fogo, com armas de fogo na mão, com a violência, trouxe para cá a cultura deles. E eles impuseram essa cultura aqui nos nossos índios. Aí o homem branco trouxe, por exemplo, a língua portuguesa. Os índios falavam outras línguas, inúmeras línguas, os índios. Pois o homem branco trouxe a língua portuguesa e impôs a língua portuguesa aqui no Brasil. O homem branco português trouxe também a religião oficial lá de Portugal, que era a religião cristã católica. O cristianismo chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. Trouxeram aí a Bíblia, trouxeram Jesus, né? Moisés. Muito bem. E aí o homem branco impôs o cristianismo aos índios. Ou seja, houve ali uma ofensa, uma agressão à cultura do povo indígena brasileiro, né? O homem branco, com o poder de fogo, trouxe a cultura deles aqui e impôs o cristianismo, impôs a língua portuguesa, impôs o vestuário e daí por diante. Viu aí a influência de uma cultura sobre outra? Pois bem, então, aqui no Brasil, obviamente, os índios não tinham leis escritas. Então, os portugueses trouxeram as leis deles. E as leis ali iniciais aqui no Brasil foram as leis manuelinas, as leis afonsinas e as leis filipinas. As leis que tiveram vigência aqui no Brasil logo no início do descobrimento, foram leis trazidas de Portugal. Então você vê que as leis de um país interferindo em outro local distante e desconhecido, né? No caso o Brasil. Então as leis portuguesas tiveram vigência aqui no Brasil logo no início, até que com a evolução, o Brasil, o homem brasileiro, com a evolução, né, criou aí as leis próprias. Então, aqui está a resposta ao Bruce Killer, né? Quando ele diz aqui que é esquisito comparar as leis de hoje com as leis que estão na Bíblia, né? Que é esquisito, porque são leis antigas. Mas ele tem razão nesse sentido aí. Ele tem razão. Só que aqui é um direito comparado. Eu estou mostrando que as coisas evoluem. O mundo evolui para melhor, obviamente. E as leis de hoje, aqui no Brasil, por exemplo, são leis perfeitas. A técnica legislativa é de primeira categoria, nota 10. Bem feita, bem elaborada. E são leis muito mais justas do que as leis, por exemplo, que estão em Êxodo 20. Porque a primeira lei, como eu já mostrei, é a pior de todas, quando diz o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Ali nós temos, nada daquilo ali foi escrito por um ser sobrenatural, bom e perfeito, chamado Javé. Esse aí foi inventado pelo povo hebreu, e é o mesmo Deus adorado pelos cristãos hoje. Ora, o primeiro mandamento, como eu já disse, é o pior de todos.
não terás outros deuses diante de mim. Ali o povo hebreu não respeitava a crença dos outros povos, e o povo hebreu é que criou esse dispositivo injusto e perverso. Ou seja, aí está o ápice da intolerância religiosa dos hebreus. Eles não admitiam que outros povos adorassem outros deuses. Daí eles lançaram isso aí no que chamamos de 10 mandamentos. Mas só que isso aí não foi obra de Deus algum. Deuses não existem, são frutos da imaginação humana. Portanto, aí uma explicação, e parabéns ao Bruce Killer pela crítica dele aqui, ó. Ele pegou um ponto e agora estou explicando direitinho, né? Ele agora com certeza vai entender melhor. Muito obrigado.